Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. O Internacional que nessa semana passou por uma série de apresentações oficiais na sua sala de coletiva de imprensa. Primeiramente, na semana, Abel Braga foi apresentado de forma oficial ao lado do presidente Alessandro Barcelos, com mais membro da comissão diretiva, ou seja, será o coordenador técnico, o dirigente técnico do Internacional. E hoje, nesta sexta-feira, o Internacional apresentou de forma oficial, ao lado do seu dirigente técnico, Abel Braga, e ao lado do presidente Alessandro Barcelos, o seu mais novo treinador, Paulo Pesolano, um uruguaio de 42 anos, que pela entrevista coletiva, pelo menos nessa primeira impressão, trouxe uma primeira impressão muito, mas muito positiva. Pelos trabalhos que eu acompanhei tanto no Cruzeiro como nos seus trabalhos na Europa, embora os trabalhos na Europa não sejam de primeira linha do futebol europeu, foram os trabalhos interessantes nessa primeira oportunidade que ele vai ter de treinar um time do tamanho do Internacional na elite do futebol brasileiro. Ele chega com bastante entusiasmo e levando o Internacional a sério, pois na minha visão ele chega entendendo o tamanho do Internacional e o momento que o clube se encontra. Paulo Pesolano, trouxe na sua primeira fala, até de forma um pouco engraçada, quando ele foi perguntado como ele chegou no Internacional, ele disse que chegou de bicicleta, obviamente que foi um trocadilho, ele teve que fazer algumas conexões, então isso demorou um pouco a sua chegada em Porto Alegre, claro, brecando um pouco a sua apresentação de forma oficial como treinador do Sport Clube Internacional, mas que ele chega num clube gigantesco e que é uma honra para ele e é um prazer muito grande ser treinador do Internacional. Que quando um clube do tamanho do Internacional liga, não tem como dizer não para a proposta. Ele estava ciente de que o Internacional estava sim a linha tentando a contratação do Tite, mas que para ele não é um incômodo em nenhum momento ser um plano B em relação ao Tite, que para ele foi uma honra, e é uma honra sim ser lembrado pelo Internacional para ser um técnico do Internacional. E que os seus métodos de jogo vai depender muito dos seus adversários, que ele gosta de jogar em uma hora em bloco alto, em outra hora em bloco baixo, mas tudo vai depender do que o jogo se apresenta como contexto. Falou muito do elenco. Na questão de falar sobre o elenco, tem duas coisas que a gente pode repercutir aqui, dois tópicos que a gente pode repercutir aqui nesse vídeo. Hoje, na questão do elenco, ele repercute um grupo de jogadores, que é um grupo muito bom, é um grupo muito qualificado, mas que tudo vai depender dos jogadores demonstrarem vontade de entenderem aonde eles estão jogando. E é algo que a gente vem cobrando há muito tempo. E aí, de forma individual, ele foi perguntado na questão do Borré e do Bernabei, ambos jogadores, onde a torcida, não vou dizer que pega no pé, mas que faz uma cobrança muito mais áspera, muito mais forte. O Borré pelo seu alto salário, pelo tudo que ele representa, e o Bernabei que em outro momento, quando ele chegou no Internacional, em outro momento, demonstrou um futebol totalmente diferente do que ele andou demonstrando, principalmente nessa temporada. Paulo Pesolano, uruguaio, elogiou bastante ambos os jogadores. São jogadores espetaculares e que acompanhou as últimas rodadas do Internacional e que o Internacional tem sim um grupo muito qualificado, embora numericamente agora esteja um pouco enxuto. Alguns jogadores devem ir embora, como Ricardo Matias, Luiz Otávio, já repercuti isso aqui no canal com vocês, mas que tudo vai depender dos jogadores, do que eles querem, do que eles entregarem em questão de vontade e entenderem o momento que eles se encontram no Sport Clube Internacional. Elogiou muito a qualidade do elenco diversas vezes durante essa entrevista coletiva. E como eu falei para vocês, Paulo Pesolano, novo treinador do Internacional, agora ele vai deixar Porto Alegre, se juntar aos seus familiares, para passar esse fim de ano, Natal, Ano Novo, enfim. Ele que vai ter como sua comissão técnica alguns auxiliares, um analista de desempenho e um preparador físico. Esses profissionais ainda não foram apresentados de forma oficial pelo Internacional, pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo. E quando eu falei aqui nesse conteúdo de Inter que o Colorado está ficando com um grupo enxuto,
pois o Internacional não anunciou de forma oficial, mas a gente tem as informações que alguns jogadores devem de deixar o Colorado, como o Bruno Henrique, entre outros, Luiz Otávio, Ricardo Matias. Alguns nomes começam a aparecer como possíveis contratações. Pedro Raul, atacante, é um deles. Ricardo Matias vai sair, o Ender Valencia saiu na metade da temporada, o Borré não se sabe se fica ou se vai, embora tenha contrato de mais 2 anos, mas pelo fato do Ricardo Matias sair, estar em iminência de sair, uma reposição, pelo menos à altura, tem que vir. E Pedro Raul, que pertence ao Corinthians, esteve no Ceará nessa temporada, o Ceará que caiu para a Série B. É um jogador que recebe um alto salário, mas talvez um bem bolado entre o Internacional e o Corinthians, ambos pagando metade do salário. Obviamente que o Internacional iria arcar com um pouco mais, mas é um jogador que vai depender muito do que Paulo Pezzolano querer como montagem de plantel de um grupo de jogadores. Mas tem um jogador que trabalhou com Paulo Pezzolano e que pode vir para o Internacional. O nome dele? Bruno Rodrigues. Jogador que trabalhou com o técnico uruguaio no Cruzeiro. Por lá ele teve muitos problemas de lesão. Ele atua recentemente no Palmeiras. Por lá ele teve problemas extra-campos, enfim. São problemas que o jogador vai ter que resolver fora das 4 linhas. E o Palmeiras está a fim de fazer um bem bolado com esse jogador. O Colorado se aparece como interessado. A gente sabe da boa relação entre Internacional e Palmeiras. E Bruno Rodrigues é um jogador que agrada a direção do Inter. No Internacional, em outros momentos, já tentou a contratação do Bruno Rodrigues quando ele atuava no Cruzeiro. E no momento, quando teve a proposta do Internacional em mãos, ele decidiu ir para o Palmeiras, pela vitrine, pelo salário. E agora ele volta a ser alvo do Internacional. E talvez a questão do Paulo Pezzolano por conhecer o profissional e o seu futebol pode pesar para que o jogador, inclusive, né, juntando seu mau momento lá no Palmeiras, possa desembarcar no estádio Beira-Rio. Mas saídas devem acontecer, como eu falei para vocês. Bernabé, que foi um jogador muito elogiado na entrevista coletiva, pode deixar o Internacional. A informação do colega Simon Bianchini é que o River Plate, né, está preparando uma proposta para oferecer ao Internacional de 5 milhões de dólares. O Colorado quer algo em torno de 7 a 8 milhões de dólares para começar a conversar, mas Bernabé pode deixar o Internacional e o River Plate pode ser o seu destino. Outro jogador que pode deixar o Internacional, que também joga num lado um pouco mais ofensivo de campo, é o atacante Vitinho, um jogador que joga em beirada do campo do Internacional, tem contrato com o Colorado até junho da próxima temporada. Ele que veio lá do futebol ucraniano por aquela normativa da FIFA. E o Santos é um time interessado no atleta. É um jogador que agrada muito o time santista, que vai ter que fazer uma reformulação, mesmo que esteja garantido na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Assim como o Internacional, o Santos vai passar por uma reestruturação e o Vitinho aparece como um jogador que pode reforçar o time paulista na próxima temporada. Vocês gostariam de Bruno Rodrigues no Internacional? Tu gostaria que o Internacional deixasse Bernabé seguir um outro caminho? Vitinho, ele merece mais oportunidades no Internacional? Tu gostou da apresentação de Paulo Pezzolano? Tu gostou da contratação do técnico jovem, técnico uruguaio? Ele vai dar certo? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!